É o antigo Museu do Índio, foi onde foi fundado o SPI, que hoje é a FUNAI. Foi aqui que foi criado o Dia do Índio por Darcy Ribeiro. Então a nossa história, a história do povo indígena aconteceu aqui nesse casarão aqui que está abandonado. E aí os indígenas vieram, desde 2006 eles decidiram ocupar. Eu estou aqui há 3 anos, mas antes de mim já tinha outros guerreiros que ainda hoje permanecem aqui. E vieram e ficavam dentro do prédio. Como o prédio está muito em ruína, como vocês puderam ver, o pessoal decidiram fazer as casas do lado de fora, que é essas casinhas que a gente mora, que está por aí. E aí a gente tem passado por muita dificuldade, com muita pressão, com o estádio, o próprio estádio do Maracanã. Vocês estão vendo aí que eles trancaram a gente aqui, isolaram a gente, colocaram vários muros aí. Isso eu vou pedir que cada um dê uma palavra e depois a gente vai fazer um canto. Cada um vai fazer uma fala. É uma luta do Davi contra Golias. Somos pequenos. Estamos aqui há 6 anos lutando, batalhando para ter esse espaço para nós. Estamos aqui para perpetuar o nosso conhecimento, o nosso saber, a nossa história, língua, tradições, para mostrar para a sociedade brasileira que essa aí é a nossa história. Ninguém está falando uma coisa que a gente copiou dos outros. Nós estamos aqui para mostrar para o Brasil, para o mundo, quem somos nós aqui no Brasil. De 240 povos indígenas que estão aqui presentes no Brasil, de 186 línguas diferentes. Então ninguém está buscando, ninguém está tomando. Em 1910 aqui foi criado Serviço de Proteção aos Índios. Aqui recebeu a Lei 6.001 em 1973 para que houvesse leis que protegessem os povos indígenas brasileiros, demarcação das terras. Para quem tivesse tudo, mas eles não fizeram nada por nós. Essa é a nossa questão, por isso que a gente está dizendo isso, para a cúpula dos povos, para Rio Mais Íntimo. Nós não somos guardiões, nós não somos vigias, nós somos donos dessa terra. É isso que é a questão. Isso que eu queria falar para os senhores, antes de a gente fazer esse grande abraço. Muito obrigado. Quando chegamos aqui, nós éramos 12 etnias, mais de 35 elementos. Estão aqui os Guajajaras, Pataxós, estão aqui os Guaranis, os que já foram embora, os Ticunas, Chucurucariri, os Puris. Então nós estamos aqui, o grupo que está aqui está representando, então o Apurinã, grande bravo guerreiro, está aqui. Então nós estamos
nessa etnia. Esse é o espaço que nós queremos. Então, essa é a etnia que estamos lutando por esse espaço. O movimento indígena no Brasil é um movimento novo, ao meu ver. No máximo umas 3, 4 décadas, com o início do movimento através da União das Nações Indígenas, UNIR. De lá para cá, muitas organizações surgiram, muitas ONGs, muitas comunidades se formaram através dos próprios projetos com relação às suas demandas econômicas, sociais e políticas. Nós tivemos a questão geográfica, é uma questão importante. O movimento não tem como ser um movimento unificado enquanto Brasil, né? Dado mesmo as suas diferenças geográficas, suas diferenças enquanto povos indígenas, porque são vários povos indígenas, várias línguas. Então a diversidade é muito grande. Então seria uma utopia dizer que existe um movimento indígena brasileiro. Existem pensamentos, né, unificados. E dessas últimas décadas, claro, várias organizações indígenas foram fundadas, umas sérias, outras mais organizadas, outras menos organizadas, umas com mais recursos, outras com menos. E o movimento, nessa diversidade é que esse movimento existe, né? E quando existem eventos ou reivindicações, esse movimento, esses pontos focais, eles se reúnem para transformar a mensagem política com mais ressonância para o governo brasileiro e inclusive para os governos locais. Eu estou gostando que muitos indígenas estão aqui, muita gente está aqui para falar seus problemas, nós discutir sobre o problema e escrever um documento para que nós leva para a ONU. Desde o período da colonização brasileira, povos indígenas, assim como os povos que aqui chegaram, como os africanos, esses povos nunca foram respeitados nos seus direitos pela questão racial. Então, sempre existiu um domínio de uma cor sobre a outra. Então, isso é um ponto determinante para a diferença do tratamento com essas pessoas. Direitos humanos nós não vemos para esses povos, desde 1500. Mesmo com toda essa globalização, com o desenvolvimento, com tudo que a gente tenha avançado enquanto conquistas desse movimento, que nós vamos chamar de movimento dos povos indígenas, desde aquela época até hoje, por incrível que pareça, no meio dessa globalização toda, nós não temos os nossos direitos humanos garantidos na prática. Podemos ter as leis, as constituições, as convenções, mas tudo isso está no papel. Não podemos dizer que não temos visibilidade. As mulheres indígenas, por exemplo, saíram da sua retaguarda cultural, onde ela foi colocada pelo processo de colonização. Os guerreiros, os líderes, os profissionais indígenas, hoje temos já advogados, professores, médicos, temos já um grande grupo de indígenas que se formaram, técnicos, profissionais mesmo,
Mas as próprias reivindicações indígenas, elas continuam no papel, ela continua ainda na Declaração Universal dos Direitos Indígenas, continua na Convenção 69 da OIT, continua no Estatuto, tudo no papel. Foi por essa indignação, por essa dor que eu estou sentindo, que a gente resolveu fazer esse manifesto, tá? Não veio 1 milhão de pessoas, não veio 3 mil pessoas, mas o pessoal que está aqui, para mim, já é o suficiente. E eu quero mais, eu quero que isso exploda e vai explodir, entendeu? Esse só vai ser o primeiro dia de um dos grandes, e vai acontecer o maior, que vai mobilizar o mundo inteiro, tá? Eu quero pedir para vocês que cada um de vocês divulguem, falem a nosso favor, porque nós estamos aqui há muito tempo, a gente tem sofrido muito aqui, a gente tem passado fome, a gente tem passado insônia, sabe? Do pessoal roubarem a gente, entrar aqui, roubar tudo, já tocaram fogo numa oca que já foi feito lá na frente, já aconteceu muita injustiça com a gente. Então a gente está cansado de ser oprimido e ficar calado só ouvindo o que é que vão fazer com a gente, enquanto que eles aí estão gastando milhões com essa Copa do Mundo. E nós, o que é que vai acontecer com a gente? Vai ficar aqui, vai vir um monte de policial, vai matar todo mundo, vai expulsar todo mundo. O que é que vai acontecer com a gente? Então essa minha indignação eu quero deixar para vocês, quero deixar claro que mesmo com tudo que aconteceu, com o pessoal de lá mesmo que torceram para que isso não acontecesse, eu quero dizer para todo mundo que eu estou muito feliz, que o abraço vai acontecer sim. Pode não ser o abraço no Maracanã, pulmão, mas a gente vai abraçar com o coração. Eu gostaria que um representante, um líder da Amazônia, desse uma palavra para nós, porque eles são da Secretaria do Estado do Amazonas, e eu quero a palavra deles aqui, eu quero viva a voz, depois eu quero também cobrar deles. Nós temos força política lá no Amazonas. Nós somos 160 mil povos indígenas lá no Amazonas, só do Amazonas. Somos 64 povos, 29 línguas faladas. Eu estou aqui 12 dias deitado ali, no humilde maloquinho, digamos assim. E hoje, para eles, tem um significado muito importante, porque este trabalho, luta deles, está sendo inserido no documento final que vai ser encaminhado para a Secretaria do evento do Rio Mais 20, para o governo brasileiro e para a ONU, a Organização das Nações Unidas. Foi uma luta medonha, foi uma luta difícil, que o Carlos, como cacique dessa aldeia, e demais seus membros estiveram enfrentando. Não foi fácil não, não foi fácil. Dizia já um liderança Kaxinawá, por não conhecer a história, muitas vezes as pessoas ficam falando besteira. Então nós vamos aqui levá-lo, nós estamos indo para a Amazônia de novo, essa luta vai levar à frente e eles vão resistir, não somente esses 8 novos povos aqui presentes, mas com mais parentes da Amazônia, e nós temos força, assim como a liderança falaram aqui. Essa luta não é mais agora só deles, é do Brasil agora. Do Brasil. Isso está lá. Muito obrigado. Desde criança eu sou uma pessoa indígena, porque tenho a força da ancestralidade ao meu lado. Não só dos ancestrais mais antigos, como dos mais novos, como por exemplo a minha avó, que além de ser minha avó, minha madrinha, foi a que me criou. E a minha avó era aquela indígena barriguda, que não gostava de roupa, que não gostava de chinelo. Se de repente tínhamos que ir para algum lugar, ela no meio do caminho tirava o sapato e saía andando descalça. E na minha casa, quando criança, eu só comi raízes, aipim, inhame, macaxeira, fruta-pão, e nós nunca comemos comida industrializada. Nós tínhamos nossas orações, nossos momentos de orações, nossos momentos de contar histórias, nossos momentos de alegria, e ao lado disso nós tínhamos também um momento de muita tristeza. Eu sempre vi minha avó chorando. Eu acho que é hora do povo indígena se reunir mais, fortalecer mais a luta, todas as causas, abraçar a luta.
deixar esse negócio de rivalidade, de querer só o seu projeto, sua coisa. Gente, vamos lutar junto. Isso aqui é para todo mundo. E não é só para o indígena, é para o mundo. Porque através disso aqui vai sair muita coisa que vai ajudar o mundo se respeitar a nossa cultura. Se a gente ter esse espaço aqui para trazer os mais velhos, os anciões das aldeias, para sentar com os cientistas aqui, para descobrir da essência mesmo, grandes árvores que tem lá, frutos no Amazonas, que pode curar doenças que hoje estão aí, que até hoje não descobriram, mas o índio pode descobrir e o índio pode passar suas informações, mas não valoriza isso. O índio pode ajudar no clima do planeta com as suas ideias, mas não dão a palavra para o índio falar. O índio pode ajudar muito esse país, esse mundo, se a gente tiver respeito, dignidade e todo mundo passar a respeitar. O vovó e as minhas tias-avós, que são 4, que se tivessem vivas hoje já teriam 100 anos, ou 90 e pouco, mas essas 4 mulheres, Maria Isabel, Maria de Lourdes, Maria Soledad, Maria das Neves, elas foram 4 mulheres guerreiras que sofreram na pele a violação dos direitos humanos, sofreram violência sexual, estupro, violência física, e tiveram que sair fugidas da sua própria terra, da sua comunidade, porque seu pai, né, o Chico Solon, o pai dela, e a Ana Luz, a mãe, o pai delas foi assassinado pelos grandes produtores de algodão daquela época, no século passado, 1910, 1900 e pouco. E a família teve que fugir para não ser toda assassinada, que era um processo que a plantação do algodão estava sendo implantada ali pelos ingleses, no norte do Brasil, especificamente no estado da Paraíba, e os líderes, a família, o homem era convocado para trabalhar num trabalho quase escravo para a plantação do algodão, para produzir tecidos, né? Existiu lá uma casa de produção de tecidos. Essas casas existem até hoje, não vou citar o nome. Essa casa até hoje não fez justiça ao tanto quanto eles destruíram a vida de povos indígenas na Paraíba e em Pernambuco. E no Nordeste também, porque depois se expandiu pelo Nordeste. Foi inglesa. E nós estamos entregando a nós mesmos a função, essa tarefa, que é uma tarefa difícil, de defender patrimônio indígena, sabendo que isso aqui, sabendo que esse espaço, mesmo esse prédio velho, não querem dar nenhum prédio velho, nenhum prédio caindo aos pedaços, não querem dar, que tem história indígena. Nós não ocupamos, não tomamos, nós entramos aqui de bom grado, foi entregue através de um documento de posse. A posse é nossa, nós temos um documento de posse. Aqui dá direito a 14 minutos. Então foi nos entregue, o Ministério da Agricultura nos entregou um documento de posse. Então a posse aqui é mansa, é pacífica, é ordeira, é religiosa, é uma questão, né, dos empreiteiros que estão ali dentro do Maracanã. Né? Os empreiteiros querem isso aqui, como querem Belo Monte, como querem hidrelétrico, como querem... A gente sabe disso. Nós estamos lutando por um futuro sustentável, pela demarcação das terras dos povos indígenas. Nós estamos lutando contra a PEC 215. Nós estamos lutando por um futuro que possa garantir às novas gerações paz em convivência com a harmonia do planeta. Y vamos a pedir que las intervenciones no sean más de 3 minutos, de manera que podamos tener la mayor cantidad de participantes.
Xingu, Cacique e Raoni estão reunidos aqui na Cúpula dos Povos justamente para enfatizar os motivos pelos quais, na visão dele, esses grandes empreendimentos são prejudiciais. Movimentos sindicais, movimentos de ocupações de terra, todos nos ajudaram. Esse espaço que foi pensado não só para indígenas também, mas a população do Rio de Janeiro, do Brasil, tem um dever moral de preservar esse espaço como um espaço para perpetuação das populações originárias, perpetuação das culturas indígenas dos povos originários desse país. É referência, esse espaço já é tido como referência internacional, mas as autoridades não admitem isso. As autoridades não admitem que hoje tem que se adotar, que o conhecimento tradicional tem que estar dialogando com o conhecimento científico. Nunca foi respeitado. Esse espaço é um espaço de diálogo do conhecimento tradicional com o conhecimento científico. Nós estamos dialogando de igual para igual. Tem sido uma reivindicação muito importante a educação indígena, especificamente indígena. Por quê? Porque nós somos 280 povos indígenas, 288 povos indígenas. São povos diferenciados, com 180 línguas diferentes. Então, é um mundo diversificado. Cada um tem o seu programa, seu currículo, sua língua, suas reivindicações, suas demandas. E a escola, ela é um elemento importantíssimo e, como eu disse, ao meu ver, a questão da educação diferenciada no Brasil, na parte indígena, ela avançou. Nós precisamos muito ainda de muitos requisitos, mas ela avançou por quê? Porque hoje nós temos um quadro de professores indígenas, nós temos um programa curricular voltado para a questão indígena, nós temos a educação bilíngue ou trilíngue, no caso de alguma comunidade que possa estar falando mais de 2 línguas. E esse processo está sendo, assim, ao meu ver, muito, muito, muito bonito. A partir da educação é que nós podemos criar uma mente mais consciente de quem somos como povos indígenas, o que queremos, para onde vamos, que futuro queremos e, como eu sempre digo, que desenvolvimento queremos para nós enquanto povos indígenas. Meu povo está discutindo língua, nós estamos discutindo territorialidade, nós estamos discutindo território, língua, nação, nós estamos discutindo. E queremos chamar para cá conhecimento científico, para dialogar com o conhecimento tradicional, conhecimento dos povos originários. Nós temos uma lei hoje no Brasil, a Lei 11.645, que foi regulamentada pelo governo Lula, que obriga ao ensino da cultura indígena nas escolas, nas universidades, nas escolas das cidades, dos campos, da área rural, da área urbana e nas próprias escolas indígenas. Então nós temos um avanço considerável. Por exemplo, o meu livro, por exemplo, ele hoje, até a metade cara, a metade máscara, ele está em todas as bibliotecas da Secretaria de Educação no Rio de Janeiro. Para quê? Para que ele seja um material de pesquisa, de estudo para os alunos não indígenas, para que a gente vá acabando com essa ideia do índio genérico, do índio estereotipado, do indígena folclórico, porque povos indígenas não significa folclore, significa um povo como qualquer outro, como um povo alemão, como um povo italiano, com um povo que tem suas diferenças, com um povo que tem as suas necessidades. Num passado próximo, muitos indígenas não queriam viver dentro da sua cultura, de seu povo, das suas tradições. Por quê?
por que viver dentro de uma cultura que não tem o menor apoio, a menor infraestrutura? Não havia condições nessa época, nesse passado próximo. Muitos queriam sair para estudar, né? Como, por exemplo, a minha família. Minha família teve um momento que não... por duas razões. Primeiro, porque existiu a neocolonização do algodão. E ali já estava os direitos humanos dos povos indígenas ali já estavam sendo altamente violados, né? As pessoas assassinadas, a cultura massacrada, a língua desaparecendo. E ninguém quer viver a sua vida desse jeito. Situando um outro enfoque, dando um outro enfoque, numa comunidade onde não haja um grau de violência como esse, por exemplo, que eu citei, mas existe pessoas que estão passando por outros determinados problemas e querem estudar. Por exemplo, uma determinada criança ou adolescente, um jovem, quer se tornar um médico, quer se tornar um professor. Só que dentro dessa comunidade não existe a menor condição para isso. E realmente causou um choque, porque aquela pessoa que sai da comunidade para se formar, para ter um grau de formação, quando ela retorna, ela já não vem mais com aquela cabeça. Nós nos juntamos, a Associação Indígena de Estudantes da UFPA, que são várias etnias, não é só do Pará, eu sou do Amazonas, temos indígenas representados na universidade de várias etnias do Brasil, né, que estão estudando lá. E que a gente tem essa questão, o que é o RED, de quem vai ser esse carbono, será que o carbono vai continuar sendo nosso ou vai ser dos países desenvolvidos? Então é uma questão muito séria que eu acredito que o Rio+20 possa nos ouvir como indígenas que vivemos e que estamos nos qualificando cada vez mais para termos um debate de igual para igual diante de todo o povo, de toda a nação, no caso. Então, o que se procura, o que se procurou nesse processo todo, nesses últimos anos? Se procurou a conscientização, primeiro, de que as pessoas precisam estudar, precisam ter um grau de desenvolvimento. Os mais velhos, que são os ancestrais, os que detêm os conhecimentos tradicionais, eles começaram a entender que esses jovens precisavam também sair para suas comunidades. E esse próprio jovem, ele precisou também incorporar nesse processo todo, e o que eu acho muito bonito, porque foi um processo entre gerações, né? De compreensão de que o jovem precisa do mais velho, da ancestralidade, e a ancestralidade precisa dos novos que vão vir. Então, o que justamente se trabalha hoje na modernidade, é uma comunidade que esteja integrada com isso e que dentro dessa comunidade haja esses projetos de desenvolvimento sustentável para cada povo. Quando eu falo de direitos humanos, eu falo de cidadania, de direito como cidadão, então, de qualidade de vida, de ter água, de ter alimentos, de ter sementes para plantar, de ter a base sólida para gerar economia, né? Gerar, inclusive, recursos humanos, recursos financeiros. Não é porque a pessoa é de uma comunidade indígena que não possa ter isso, né? Então, esse processo inicialmente foi um choque, mas hoje, com a compreensão, com grandes conferências que realizamos, com os pajés, com os ancestrais, com as pessoas mais idosas, os velhos,
nós chegamos a um ponto que, se você vai a uma conferência, como vocês podem ter até visto na Rio +20, que havia ali pessoas bem velhas e pessoas bem jovens. Então, quer dizer que nós estamos num momento de avanço, de compreensão muito grande, e que não significa que, pelo fato de estudar e de querer um desenvolvimento, significa que nós vamos perder nossas tradições culturais, nossa língua, nossa cultura, nossas histórias, nossa literatura indígena. Pelo contrário, até nesse processo, a questão da oralidade, que é um fator muito forte no povo indígena, a oralidade tem se transformado em literatura. Né? Daí tem surgido os escritores indígenas, a literatura indígena que está sendo enfocada no momento. Quer dizer, é um processo, ao meu ver, vitorioso. Estamos caminhando com visões crescentes. Essa aí que é a minha cantoria, eu sou índio. Agora, vê esses prédios aqui, todo mundo está falando nesses prédios aqui. Prédio não é prédio mais não, isso aqui já está tudo caído já. E por isso, quero que as pessoas competentes resolvam o nosso problema para nós. E já chega. Já estou morto já estou mal só de sofrer. Estamos aqui do lado, muito menos. Não é nem 1 metro, nem 2 metros. Estamos ao lado. O governo brasileiro está sendo indelicado com a gente. Não dá voz, não dá espaço para nós. Está gastando mais de R$1 bilhão. E nós não temos nada aqui. Eu nasci no Rio, num gueto indígena. Porque muitas famílias vinham fugidas e formavam um gueto. E quem estava nesse gueto, ao lado desse gueto, eram os judeus que também tinham vindo da Segunda Guerra Mundial. E aí, vovó conseguiu trabalho ali junto com os bananeiros, com os carvoeiros. Essa história me dá muita tristeza, me dá muita dor. Porque eu lembro, criança, eu me lembro bem, meu irmão lembra mais ainda. Os carvoeiros eram pessoas pobres, europeias. E sabe onde eu dormia? Num baú. O baú que um português deu para a vovó, porque nós morávamos nesse gueto e tinha muitas ratazanas. Os ratos, eu tinha muito medo daqueles ratos. Então vovó me botava para dormir nesse baú, que era um lugar onde eu ficava bem protegida. E vovó vivia pelada dentro de casa. Totalmente despida, né? Às vezes vinha uma pessoa chamá-la, ela correndo botava roupa. Então eu tinha uma realidade muito indígena dentro de um espaço físico. E eu não podia falar com as outras pessoas. Eu não tinha acesso às crianças, não tinha acesso aos vizinhos. Vovó sempre, quando eu passava, ela dava um pequeno tapa, assim, carinhoso, não é? Mas um pequeno tapa para que eu não olhasse para aquelas pessoas. Mesmo que eram pessoas oprimidas também de outros países, como foram os judeus que estavam nessa comunidade que a gente viveu.
E eu não tive contato com esse povo, não. Eu só tive contato mesmo dentro de casa. Eu fazia minhas necessidades e banho dentro de casa. Eu me considero assim uma prisioneira domiciliar, né? Mas com muito carinho, ouvindo aquelas histórias das tias-avós, todo mundo muito pobre. Na época era a ditadura de Getúlio Vargas, minha avó saía para conseguir carne, que diziam assim, hoje o governo vai dar carne na Central do Brasil. E ela trazia umas carnes estragadas e nós comíamos, além daquele alimento que nós tínhamos, porque já não tinha o peixe, né? Porque a minha família comia peixe e caranguejo, não tinha. Então a vovó ia buscar, e esses judeus também faziam filas lá na Central do Brasil para pegar essa carne. Essa carne tinha um cheiro ruim e a gente comia isso. O banheiro, que depois eu nunca mais entrei nesse lugar, era um cubículo apertadinho, com as paredes cheias de limo, onde que todos tomavam banho ali. Era um banheiro para mais de 200 pessoas para tomar banho. Era um limo verde que você passava a mão, ou se o sabão caísse no chão, você levava um tombo. Então eu chorava muito, disse que não queria mais entrar ali. Por isso é que eu fiquei dentro de casa, a vovó nunca mais deixou eu sair. Depois aí, uma época, nós mudamos para o subúrbio, mas fomos morar no morro, que hoje se chama favela, que era o único lugar que dava para morar, o Morro de Cavalcante. E aí nesse morro não existia assim tráfico de drogas ainda, né? E ali minha mãe já havia se casado com o segundo marido, que meu pai já havia falecido, atropelado, não estava acostumado com ônibus, né? Então veio um bonde e ele foi atravessar e morreu. E nós fomos morar num lugar que era um lugar mais de natureza. Foi aí que minha avó vinha com as compras, trazia comida, ajudava a gente. A vovó sempre vinha ajudar. Mas antes, nesse gueto, minha avó chorava muito. E eu tive uma professora particular para escrever, porque o meu sonho da minha avó era que eu escrevesse, fosse professora. E eu comecei a escrever cedo, com 6 anos, antes dos 6 anos eu já escrevia. Ela era espertinha também, porque ela queria que eu escrevesse as cartas que ela tinha que mandar para Paraíba. E ela ditava para mim e eu escrevia aquelas histórias horríveis, aqueles sentimentos que eu, como uma criança de 5, 6 anos, eu não tinha compreensão de que era aquilo. E choros e lágrimas e muita dor, muito sofrimento. Eu fui uma pequena escritora, uma pequena repórter da minha própria avó, que precisava se comunicar com a família, ou com grupos, eu não me lembro quem eram essas pessoas.
e eu sei que eram cartas de muito sofrimento. E eu vivi um mundo mágico, místico, mítico também, e se tornou isso na minha cabeça uma tentativa de querer saber a verdade sobre isso. Boa noite, meu nome é Turi Pataxó. Quero dizer para vocês que o sentimento que nós indígenas temos hoje em relação a tudo que nos acontece todos os dias não é nada menos do que uma violação dos nossos direitos. Todos os dias a gente escuta falar em violência, mas o que nós sofremos todos os dias é violência moral. Os nossos governantes abusam do poder que nós o damos. Nós damos esse poder, esses políticos, e ele usa desses poderes para nos desqualificar, para fazer as maldades que bem entendem com nós indígenas. Esquece que nós temos alma, que nós temos coração. O meu sentimento aqui agora é de uma mãe que perde um filho. Porque na aldeia nós não temos cerca. Nós não usamos cerca para separar dos nossos vizinhos. Eu não preciso dizer para o meu vizinho que ele tem uma cerca para impedir ele de vir ou vir. Porque nós não usamos isso, nós não conhecemos isso. Quando na aldeia um índio mata uma caça, todos ali comem daquela caça. Quando o índio pesca, todos comem daquele pesco, porque nós não sabemos acumular, nós não sabemos dividir. Na escola que nós passamos, nós não aprendemos a somar, nós aprendemos a dividir, a compartilhar. E isso, os brancos não sabem fazer. Querem tudo para eles. Por que querem esse prédio para eles? Já tem tantos prédios aí abandonados. Por que quer mais um? Por que nos dão esse prédio? Não melhora, não faz a melhoria desse prédio para que aqui a gente possa estar mostrando nossa cultura, nosso saber e fazer troca. E a gente vai lutar até morrer! Eu acho que essa sociedade que vivemos devia ser menos egoísta e dividir, porque essa terra já foi nossa, essa terra é nossa. Vocês preferem aprender cultura americana do que aprender a cultura do nosso país. Aposto se aqui tivesse um show de rock, de um metaleiro qualquer americano, aposto que isso aqui estava cheio. Como é para escutar, falar da cultura brasileira, da cultura milenar, as pessoas não dão ouvido. E eu só tenho a dizer é que nós vamos perder, mas a sociedade não índia tem a perder muito mais do que nós. Só isso. A minha mensagem para o Dilma, né, o senhor Dilma, eu quero que elas não façam isso por todos no Brasil, né, que estão todos no Brasil, que não façam
não faz mal dos índios, não faz esses tipo barragem e não manda destruir as florestas. A questão da tutela no Brasil com relação a povos indígenas, ela tem raízes na colonização europeia. Antes de 1978, né, que a gente tem como marco o Marquês de Pombal, nós tínhamos os capitães do mato. Quem eram os capitães do mato? Eram os capitães que iam caçar indígenas e negros, né? Vamos situar também a questão do negro, para o processo de escravidão. E desde aí, do Capitães do Mato, foi criado o capitão do índio, capitão do mato, capitão do índio, né? Os chefes, o cacique, que não existia, essa palavra nem é brasileira, a palavra cacique, essa é uma palavra que veio da Europa, não existe isso. Existe líder tribal, né? O guerreiro, os pajés, mas cacique, isso foi uma palavra imposta pela colonização e ficou até hoje. É uma faca de dois gumes essa proteção, porque por um lado ela protegia, né, e abafava as denúncias internacionais, né, nesses séculos que se passaram, mas por outro oprimia os povos indígenas, oprimia a cultura, despersonalizava as verdadeiras lideranças, os verdadeiros líderes, e levava os povos a tornarem-se grupos completamente oprimidos na sua voz. A gente sabe que um povo oprimido, Frantz Fanon tem uma tese na Argélia sobre isso, né? Povos oprimidos, como eles vão se tornar, como serão essas pessoas oprimidas no plano psicológico. Então, aconteceu também o mesmo processo que aconteceu na Argélia, aconteceu no Brasil aqui com povos indígenas. Os povos continuaram com a colonização europeia e com a presença dos jesuítas, por exemplo, que não podemos deixar de situar. Os índios não cantavam mais, os índios não produziam mais os seus artesanatos, tinham que produzir sinos de ferro para a igreja. Então, como é a vida de um ser humano que deixa de fazer aquilo que gosta e que é da sua natureza para passar a ser um ser dominado por um processo que veio de fora, né? A nossa casa, ela foi invadida, na realidade. Pedro Álvares Cabral, com todo o respeito que eu tenho por ele não descobriu o Brasil, ele invadiu o Brasil, né? Houve um processo de invasão de culturas, de filosofias, de pensamentos, e esse protecionismo, ele continua até hoje nesse mundo extremamente tecnológico, que continua a oprimir povos na sua vivência cotidiana, que é uma instituição do governo chamada FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Vamos lutar, minha gente, fazer valer a nossa voz, pela vida dos povos indígenas e do Brasil.
Na ditadura militar, em 1964, foi criada a FUNAI, Fundação Nacional de Apoio ao Índio, onde todos os diretores eram generais e militares e queriam que os indígenas queriam a emancipação, que, entre aspas, uma emancipação compulsória, forçada, tipo, você tem que falar o português, você tem que ser um brasileiro autêntico como nós somos, como nós generais somos. Não é assim. Como é que fica na Itália se aqueles produtores de queijo que gostam de ver aquela vida deles descalço ou rodeando as suas vacas, as suas ovelhas, chegar um sistema ali, como vocês sabem que já existiu até com Hitler, né, de opressão, vamos dizer assim. Após a minha fala aqui vai ter uma continuidade da programação, tem outras questões da programação também. Mas a partir de meio-dia a gente se juntava, todo mundo aqui, todos os indígenas, os companheiros de ONG que são parceiros do movimento indígena, os companheiros de outros movimentos sociais também que queiram somar conosco. Nós sairíamos daqui em uma marcha em direção à Praia do Flamengo e no percurso dessa marcha nós iríamos elevando nossas faixas. Para chegar na marcha vai ter fala também de lideranças nossas, como Cacique Raoni, Sheila Juruna e outras lideranças da PIB que vão falar também lá nesse apelo. Lamentavelmente, nas Nações Unidas, hoje, nós temos um Fórum Permanente para Povos Indígenas, que eu fiz parte da criação desse fórum, quando trabalhei lá junto com centenas de indígenas, a Declaração Universal dos Direitos Indígenas. Durante 30 anos, essa declaração foi trabalhada na ONU, e nós tiramos essa declaração. Depois dessa declaração veio a criação do Fórum Permanente para Povos Indígenas. Todas as cadeiras políticas são ocupadas por indígenas de outros países, como a Austrália, indígenas canadenses, dos Estados Unidos, e a única cadeira que não é sentada por um índio é a do Brasil, que é sentada por um antropólogo que não é índio. Isso é uma vergonha para nós, enquanto indígenas. Já começa por aí, para ver, quando nós estamos entre nós mesmos, nós não temos nossa voz. Mesmo que tenha representantes indígenas que estejam lá, mas não é oficial. Porque todos estão ali oficialmente e o Brasil não está oficialmente. Toda a Bahia, Parente do Sul. Temos as políticas públicas para o povo brasileiro, em geral. Temos a política pública para os afrodescendentes. A maioria do povo brasileiro é afrodescendente e de origem indígena. Temos políticas públicas para o operariado, por exemplo, e as políticas públicas para povos indígenas, ela tem sempre alguma coisa na frente, porque esbarra com o interesse do grande empresariado brasileiro. Porque o empresariado brasileiro, ele quer montar hidrelétricas, ele quer montar grandes bacias hídricas, quer montar grandes projetos empresariais nas áreas rurais. E aí, nessas áreas rurais, sempre há povos indígenas que são povos tradicionais daquela terra. É como dizer para o povo alemão sair da Alemanha e vai morar na Holanda, porque nós queremos aqui essa terra alemã para fazer a hidrelétrica ou o projeto X.
Então, o problema que acontece no Brasil é esse empecilho que até o governo Lula, que foi o governo mais revolucionário, mais avançado, o próprio governo teve questões fortes com a política econômica com esse grupo empresarial que é muito forte. Nós diz que não existe coronelato, mas a palavra coronelato não existe, mas na realidade o que existe. Sempre é a dominação do poder local, né? E aí por isso que nós não estamos conseguindo realizar um desenvolvimento que queremos para povos indígenas, porque está sempre esbarrando com isso. Se vai criar uma rodovia, por exemplo, a rodovia ela é importante no nosso país, porque nosso país é grande, a gente precisa de rodovia. Mas nunca se estuda junto com os povos indígenas, nunca se senta com povos indígenas para ver o que os povos indígenas querem, o que vai acontecer com aquele impacto ambiental, e o que vai surgir de positivo para os povos indígenas. Às vezes existe a corrupção, muitas das vezes o empresariado alicia alguma liderança através da corrupção e acaba o projeto empresarial sendo criado. Tem ministério para pesca, ministério do esporte, ministério para tudo, menos ministério para indígena. Eu acho que o governo, a Dilma, não sei, o futuro governo que vem depois da Dilma, não sei o que eles vão pensar de nós. Vão criar um ministério, vão criar uma outra unidade, outro órgão para cuidar do índio. Porque tem a maioria dos índios não vem aqui, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que a FUNAI está fazendo, o que a FUNAI está pensando fazer por eles. Então muita coisa está acontecendo. O índio, a aldeia, a maioria dos índios que moram na aldeia são inocentes. Não sabe o que está acontecendo. Precisa de apoio da FUNAI, de apoio do governo federal. Isso que nós esperamos. Ao meu ver, nós, enquanto indígenas, já somos pessoas preparadas. Temos já um grande número de pessoas que podem coordenar um órgão que possa gerenciar verbas e dizermos que políticas queremos. Porque se existe para as mulheres, por que não existe? Qual a diferença? Não é? Se existe para as crianças, né, para a cidadania infantil, por que não pode dizer? Nós não somos mais menores de idade como era no Código Civil. Essa história já acabou. Nós já somos pessoas cidadãs nesse país e sabemos o que queremos. Depois eu fui atrás, com 19, quando eu me formei professora, eu fui atrás, fiz o caminho de volta, fui à comunidade potiguara. No primeiro dia que eu cheguei lá, eu tinha a impressão que eu não andava, que eu caminhava assim, eu tinha a sensação exatamente de que eu parecia que eu era um espírito que andava
pelas terras, né? Aquelas terras cheias de coqueiro, de muito mar, né? Tinha uma sensação muito interessante. E foi aí que eu me dei conta, né, de quem eu era. Eu era uma potiguara, do povo potiguara, da etnia potiguara, porque eu ali encontrei pessoas iguais às minhas tias-avós e a minha avó. E foi quando eu disse, não, aqui eu vou ficar. E aí eu comecei a participar do movimento ali e comecei a, como eu era uma pessoa já formada professora, comecei a ver que aquilo que eles viviam não estava correto. Havia invasão de terras por latifundiário, assassinato de indígenas. Comecei a ver e comecei a buscar essa história. E quando eu fui buscar justamente a história do meu bisavô, foi quando eu fui colocada numa lista de pessoas marcadas para morrer, que foi anunciado na Rede Globo de televisão, né? E eu peguei e disse, não, essa história eu não posso mais mexer, porque se eu for mexer nisso aí, quem vai morrer sou eu, já tô condenada à morte. Eu já estava com 30 e poucos anos, e de 19 até... estava fazendo um trabalho de integração minha, né, de reintegração com o povo e com... O pessoal gostava muito de mim, eu tenho uma marca aqui no rosto, esse é o sinal que ele é roxo, e o cacique geral da tribo, e o líder espiritual, disse que eles estavam esperando uma pessoa que era a pessoa que tinha essa minha característica indígena. E que essa marca minha é uma marca espiritual e que tinha um passarinho que sempre, que sempre cantava. O cacique dizia assim, a Eliane já vem, a Eliane já vem, a Eliane já vem. Era um passarinho que pousava na casinha dele e dizia isso, né? E aí eu chegava mesmo. Então ficou assim uma coisa... Chegou um ponto, gente, de eu fazer... Eu não sou católica, mas eu fiz missa com o padre. Eu fiz a missa, o padre me chamou para fazer a missa, eu fui lá na frente fazer a missa com o padre. Não sabia nem como que fazia, mas eu fiz. Eu fiz a missa e fizemos lá uma cartilha de conscientização política chamada A Terra é a Mãe do Índio, que foi uma cartilha que revolucionou, foi premiada pelo Pen Club da Inglaterra. A cartilha recebeu fundos para ser reeditada pelo Fundo Livre de Expressão dos Estados Unidos. Eu recebi premiação, fui Mulher do Ano em 1982, tudo por causa da cartilha que eu escrevi, a cartilha para adultos e para jovens e para crianças, que é a cartilha A Terra é a Mãe do Índio. A cartilha foi traduzida para o inglês, né, por uma indiana, que eu não me recordo o nome agora, e a cartilha caminhou. Depois disso eu fui convidada para fazer uma peregrinação pelo mundo. Fui para a Índia, fui para a China, fiz para mais de 60 viagens internacionais com o Conselho Mundial de Igrejas, do Programa de Combate ao Racismo, que era o programa que o Nelson Mandela participava. Fui convidada para integrar esse programa.
Pode pegar a pista aí, ó. Desce pra pista. E foi um momento assim da minha vida foi um momento muito especial, porque tinha um ponto de um gueto, né, da onde eu vivia, um gueto da minha família. Eu fui pro mundo e eu pisei na lama, meus pés um dia pisaram na lama e um dia eu comi na mesa na França, na comitiva do Mitterrand, para 92, para a Conferência do Meio Ambiente, com talher de ouro, tapete vermelho. E eu sou a mesma pessoa. Queremos a restauração do nosso prédio para nós. Queremos o prédio reformado com a nossa cultura indígena. Eu conheci a lama, eu conheci o sofrimento, as dores, conheci a burguesia, conheci a classe proletária, conheci o povo camponês, conheci as pessoas pobres, conheci o povo rico. Eu sou a mesma pessoa, sabe? E eu aprendi muito. Eu visitei muitos povos indígenas, muitas comunidades na Índia, viajei a Índia inteira com esse programa, fui à África, fui à China, fui a Cuba, estudei, fiz um curso em Cuba, fui a vários países na América Central, América Latina, Canadá, Estados Unidos, até Tunísia eu fui, né? Para trabalhar na Conferência da ONU sobre mídias e novas tecnologias de informação. Para cá, eu deixei de ter uma militância política atuante de ir para cá e para colar com malas e fazer conferências, isso, e deixei de ter esse trabalho e tenho me dedicado a palestras. Acabei de fazer um ciclo de palestras em Portugal, né, tem 2 anos, fui para várias cidades para falar para universidades sobre o que é literatura indígena. E pretendo receber outros convites da Europa, dos outros países, na América, para falar do que tem sido a nossa luta pelos direitos indígenas no Brasil. Eu quero só prestar meu apoio a vocês, que eu estou acompanhando aí. Esse povo é muito guerreiro, assim, são revolucionários mesmo, e eu tenho muita admiração. E já que eles já falaram tão bem, eu gostaria de prestar, na verdade, uma poesia, porque de toda essa luta, eles falaram com muita propriedade. É uma poesia minha que eu fiz, eu vou compartilhar com vocês. Depois eu vou falar uma música. Vim de um lugar belo, onde a natureza ainda exibe sua sábia harmonia. Mas não pense que eu tenho casa. O mundo me abriga na passagem pelo mesmo. Sou descendente de homens e mulheres que eram um só com a natureza. Mas não pense que eu tenho povo. Todo ser é irmão. Tento fazer desse o meu maior e mais nobre objetivo. Às vezes caio, me desencontro, aí chega o vento, amigo de todas as eras, acaricia meu rosto e sopra em meus ouvidos. Não se acanhe, você não é menor que ninguém. Não se exalte, você não é maior que ninguém. Não seja um, não seja o todo. Seja um em o todo e o todo será você.
assim como você será o todo. Afinal, o que seria da chuva sem as gotas? Não seria. E o que seria de uma gota sem as outras? Voz rouca, estrela sem brilho, dia sem sol. Vocês imaginem, na década de 70, 1970 e tantos, você falar dos direitos da mulher, e principalmente da mulher indígena. Foi um choque. E nesse processo, os guerreiros, os chefes, os líderes, queriam saber o que é isso. Então foi aí que eu comecei a entrar em contato com os grandes líderes do Brasil, líderes indígenas, líderes sindicais, por exemplo. Lula, eu tive contato pessoal com Lula. Eu participei da formação do Partido dos Trabalhadores em Recife, com Manuel da Conceição, que foi um grande líder comunitário, agrário. E conheci várias lideranças como Raoni, Megaron, Tutu Pombo, guerreiros assim, pessoas maravilhosas que abriram os braços para mim sem saber quem eu era, de onde eu vinha, né? Choramos juntos, abraçamos juntos. Que é mais do que isso, de chorar junto com um guerreiro abraçado, sermos parentes, mesmo eu sendo de um outro lugar, e esses guerreiros serem do Alto Xingu, no Mato Grosso, no centro, no coração do Brasil. Conheci líderes importantes como Davi Yanomami, como Marco Terena, como Ailton Krenak, Paulinho Paiacan, que foi uma pessoa também que teve um papel na sua trajetória, apesar dos problemas que teve. Conheci praticamente os caciques de cada lugar onde eu caminhava, e mulheres guerreiras como Marta Guarani, que fundou a primeira associação de índios desaldeados do Mato Grosso. Conheci muitas guerreiras, Quitéria Pancararu, por exemplo, Dona Zenilda, Sataré Maué, já agora para os tempos atuais. Conheci a Tuíra, que foi a mulher que levantou o facão, que teve a coragem de levantar um facão. Olha que compromisso, ou que loucura, eu não sei até hoje o que significou isso. Muito obrigado. Pode entrar. Cada FUNAI, chegou aqui agora. Até agora eu tô aqui ainda rolando. Olha, meio mundo, pessoal, que ganha o dinheiro da FUNAI. Cadê? E os outros sofrendo lá no mato. Todos meus parentes lá estão morrendo. Não tem estrada, não tem educação, não tem saúde. E por isso que estou aqui, a primeira vez, nunca andei aqui. A primeira vez que eu ando. Agora vamos dar vamos entrando. O mais importante é o diálogo. Você ter a capacidade de dialogar com líderes que têm ética e com líderes que não têm ética nenhuma. Você ter essa capacidade de conversar, de dialogar, de você levar a mensagem. A minha missão na Terra foi essa: conhecer esses líderes, Megaron e Raoni, desse momento, conhecer o próprio cacique da minha comunidade, Batista, cacique João Batista Faustino, conhecer povos indígenas e ter esse diálogo
e saber ouvi-los, porque mais minha missão foi mais ouvir para depois contar, para depois escrever, porque a escrita ela vai ficar. Essa é a minha missão. Minha missão foi denunciar a violação dos direitos humanos no Brasil e construir um novo pensamento indígena brasileiro. Cheguei aqui com a minha filha no meu ventre, Zé Guajajara, Arão e outros grupos de professores indígenas e não indígenas, Marise, movidos por um sonho, por uma esperança de ver um prédio